Olá, seja bem-vindo a mais um programa Trajetórias. E no nosso bate-papo de hoje você vai conhecer um pouco da vida da Marília Moreira. A Marília, ela tem muitas histórias marcantes na sua vida que vai nos contar neste programa de hoje. Fica conosco e nos acompanhe. Marília, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por receber o nosso convite com tanto carinho. Eu sei que na correria do dia a dia, às vezes é um pouco difícil a gente parar para falar um pouco dos nossos testemunhos, Sim. né? Das belezas que Deus faz na nossa vida. E o programa, ele traz justamente essa essência, para que as pessoas sempre lembrem do poder de Deus, né? E como Ele faz para transformar as nossas vidas, as nossas trajetórias. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Marília, me fala um pouquinho de onde você vem, quais são as suas origens. Sim, eu venho do norte do Paraná, eu nasci lá. Lá eu conheci a Igreja Adventista, eu tinha aproximadamente 11 anos de idade. Eu morei lá no norte, Figueira é o nome da cidade, até os meus 12 anos de idade. Aí depois disso, vim morar pra cá com a minha família, na região metropolitana de Curitiba, em Almirante Tamandaré, onde eu vivo até hoje. Entendi. E nesse período você já tinha algum contato, você e sua família, né? Tinha algum contato com religião? Ou já conhecia a Igreja Adventista? Já, nós conhecemos lá no norte mesmo do Paraná. Antes de virmos a Curitiba, uns 2 anos antes, nós já tínhamos o conhecimento da Igreja Adventista. Então, eu me batizei lá no norte quando eu tinha 12 anos de idade. Então, quando eu vim a Curitiba, nós já começamos a frequentar a Igreja do Pilarzinho. Frequentamos ali até os meus 17 anos de idade. E depois disso surgiu, né, abrimos uma igreja adventista de perto do bairro mesmo onde eu moro. Vila Marta é o nome da nossa igreja, lá a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Vila Marta, e onde eu congrego até hoje. Nossa, que legal. Deve ser um privilégio, né? Você Sim. ajudar a fundar uma igreja e estar nela até hoje, né? Sim. Mas aí depois da sua infância veio a adolescência e te trouxe algumas experiências, né? De vida. E aí você teve um relacionamento bem no comecinho, por volta de 16 anos, por aí? Meu primeiro namorado, né? Meu primeiro namorado eu tive com 16 anos de idade. E quando eu apresentei ele à família, né, a primeira coisa que meu pai lá e minha mãe já me disseram era: primeiro namorado, então já é pra casar. Porque você é a única filha, mulher? Não contei, né? Eu tenho mais 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Mas eu sou a primeira, né? Eu sou a filha mais velha. E aí eles já falaram isso e isso já ficou muito gravado na minha mente. E os meus pais nunca foram assim de conversar sobre relacionamento, falar sobre namoro. Então assim, eu não tive nenhuma abertura por parte deles, assim, nenhum conhecimento assim dessa parte. E então eu só coloquei aquilo na minha mente que eu tinha que me casar com meu primeiro namorado. Com quantos anos? 16 anos. 16 para 17 anos eu comecei a namorar. Entendi. Então, namorei, né, por acho que uns 3 anos mais ou menos. Aí depois, mas com foco no casamento. Isso, no casamento. Mesmo vendo que não daria certo no casamento, devido a muitos sinais, assim, que foram dados antes. Hoje em dia eu tenho essa noção, né? Hoje em dia eu tenho essa percepção, mas na época não. Na época eu precisava me casar, porque eu não conseguia receber um não. Então, se eu estava determinada a fazer alguma coisa, eu precisava fazer aquilo. E eu teria que fazer aquilo mesmo eu vendo que não daria certo. E o não era aceitável. Nunca foi. Desde muito nova, assim, eu sempre recebi sim, muitos sims dos meus pais. Então, assim, tudo que eles fizeram na minha infância foi sempre para me agradar, para fazer o melhor por mim e para mim, tudo. E eles sempre me falavam sim em tudo. Então, a partir do momento que eu ouvi o meu primeiro não, foi muito difícil. Eu me lembro, assim, que eu fiquei chorando, assim, horrores, né? Que foi a primeira vez quando eu reprovei no teste do Detran, foi meu primeiro não. Eu só me lembro que eu liguei para minha casa chorando, assim, em prantos, falando pro meu pai que eu tinha reprovado. E eu não conseguia aceitar. Então, assim, e na minha vida amorosa, ainda mais. Assim, realmente mais, assim, eu não tinha essa possibilidade de terminar um namoro e eu tinha que me casar, né? Então, eu realmente me casei. Mas pouco tempo depois, uns 2 anos depois, eu já me divorciei. Entendi. Por vários motivos, né? Eu me divorciei. Mas não fiquei muito tempo sozinha. Poucos meses depois eu comecei a namorar, não conseguia ficar sozinha, né? Tinha um vazio dentro de mim que hoje em dia eu reconheço. Você entende o que é, né? Eu entendo o que é. Mas até então eu não conseguia lidar com esse vazio, então eu precisava de um novo relacionamento.
E por uma certa também imaturidade, eu namorei ali 3 anos com essa pessoa e me casei com essa pessoa. E nesse tempo, você tinha quantos anos, Marília? Nesse 28 segundo relacionamento, anos, 28, mais ou né? menos. Isso, mais ou menos 28 anos. Aí eu me casei. Depois do primeiro ano, não, se passaram 3 anos e meio, mais ou menos, já comecei a perceber que não dava. E eu já comecei a ficar desesperada. Porque você ser divorciada, separada uma vez já não era fácil. E é como Os se o outro não já preconceitos. estivesse batendo na porta, né? Exatamente. Então, assim, eu fiquei bem desesperada. E nesse meio tempo, eu sempre fui uma menina religiosa. Assim, de estar na igreja, de participar das atividades, de clube de desbravadores. Então, eu estava sempre uma pessoa muito ativa. Sim. Nunca abandonei mesmo, né, depois do divórcio, nunca saí de dentro da igreja. E sempre gostei de estar muito envolvida. Mas eu estava ficando ali já desesperada, porque você fica com vergonha das pessoas, com vergonha da família, com vergonha da sociedade, o que as pessoas vão falar, o que a igreja vai falar, né? Às vezes, Marília, a gente acaba pensando mais no que as pessoas vão achar do que a gente mesmo está sentindo, né? É verdade, e era isso que estava acontecendo. Mas no meio desse desespero, daí no ano de 2014, quando eu já percebi que não tinha condição de estar naquele casamento, que não estava feliz, na verdade, que estava faltando alguma coisa para realmente me completar. Aí eu decidi orar. Eu falei assim, bom, eu falo tanto de oração para as pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa de dar estudo bíblico, de fazer visita na casa das pessoas, e eu orava e falava da oração. Mas eu falei, tem alguma coisa errada, porque se faz efeito para as pessoas, mas não está fazendo dentro da minha casa. E aí eu decidi orar todos os dias, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, todos os dias, 5 horas da manhã eu vou acordar e eu vou orar pelo meu casamento, porque alguma coisa vai ter que acontecer, porque não é possível não acontecer nada. E eu comecei, no início do ano 2014, eu comecei a orar todos os dias, 5 horas da manhã, em prol do meu casamento. E ali eu me determinei firmemente. Então, acontecesse o que acontecesse, por mais que eu fosse dormir tarde, o outro dia eu tinha um compromisso cedo. Então, eu estudava a minha lição, eu estudava alguns livros, eu orava. Tinha muito sono às vezes, muito sono, mas eu estudava em pé mesmo, na janela de casa, porque o vento batesse no meu rosto, assim, mantinha acordada, Isso. Né? Aí eu ficava ali. E ali as coisas começaram a mudar, naquele ano de 2014. Como assim, o meu casamento em si, eu queria mudar o meu marido. Eu acho que é um sonho de muitas mulheres. Quando se casa, você vê alguns defeitos, mas eu queria que ele fosse um homem diferente. Ou então você pensa que você vai conseguir mudar, isso, né? Esse era o meu desejo. Os meus planos eram mudar. E as coisas começaram a acontecer, mas ao invés de ter uma mudança para melhor, não aconteceu isso. Na verdade, eu tinha uma sensação de que era como o coração de Faraó. Quanto mais eu orava, quanto mais eu buscava, mais o coração dele se tornava duro. E as coisas eu não via assim diferença. E eu comecei a procurar também uma ajuda psicológica, né? Procurei um tratamento com a doutora. Conversei com ele também, para que ele também fizesse esse acompanhamento. Ele foi em algumas sessões, mas acabou desistindo. E ali eu comecei a lutar realmente, assim, em oração. E tudo que Deus ia me orientando, tudo que eu aprendia nos livros, tudo que eu via ali no consultório da psicóloga, eu colocava em prática dentro de casa. Então, assim, o nosso relacionamento, o diálogo em si, começou a melhorar. Mas não era tudo ainda que precisava realmente para que um casamento continuasse, né, de uma maneira saudável. Aí se passou o ano todo, praticamente. No final do ano, eu já estava entendendo que não tinha, por vários motivos, que acredito que não venha o caso agora de expor aqui, mas assim, por vários motivos, não tinha como mais eu permanecer realmente casada. E eu decidi que sairia. E aí Deus me deu uma confirmação de que eu poderia sim sair. Aí eu saí desse relacionamento em janeiro. Mas antes disso, eu acredito que eu tive 2 pontos da virada, assim, sabe? Que marcou muito, né? Isso, a minha vida, assim, a minha trajetória, né? Que foi esse momento que eu decidi orar. E durante todo esse ano que eu passei por psicóloga, e com a psicóloga ela me ajudou muito também no sentido de me entender, porque eu não conseguia falar. Porque o que aconteceu na minha infância? O meu pai era uma pessoa, foi sempre um homem muito bondoso, sempre de conversar, mas ele não deixava eu expor aquilo que eu sentia. E você guardava isso pra você? Isso. Então, assim, se eu fazia alguma coisa errada, eu ia até ele falava, só me escuta, engole o choro. Então, assim, eu não conseguia falar. Então, pra mim, falar é muito difícil. Conseguir expor aquilo que realmente eu tô sentindo.
E eu travava, então no meu relacionamento a gente sabe que precisa ter um diálogo, a comunicação, eu não conseguia ter essa comunicação, porque me parecia assim que eu tinha engolido uma batata, estava presa na minha garganta, e eu não conseguia falar, eu só queria chorar e não conseguia. E com o tratamento, com a psicóloga ali me ajudando, eu conseguia ensaiar o que eu ia falar para ele, aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava pensando. Aí as coisas melhoraram, assim, nesse sentido teve assim uma grande assim evolução. E como pessoa também você começou a evoluir também, exatamente. Né? Eu comecei a ver assim o valor que eu tenho, sabe? E a entender o valor que Deus dá para mim em todas as circunstâncias e do que eu realmente mereço. E aquilo que eu devo me sujeitar e aquilo que eu não devo me sujeitar. Então as coisas começaram a encontrar realmente o meu devido valor em Deus, né? Eu entendi que eu sou uma joia rara, que eu sou uma princesa e de que eu não devo aceitar nada menos do que isso. E tudo aquilo foi durante aquele ano de comunhão, porque do mesmo jeito que ele me ensinou a estar ao lado dele, estudar a Bíblia, a lição, estar em comunhão durante o dia, ele também me levou a praticar exercício físico. Então, assim, se eu acordava às 5 horas da manhã, eu não voltava mais dormir. Eu ia pro parque, né? Tem parques perto da minha casa, ali o Parque Tingui, então eu ia todos os dias ali fazer uma caminhada. Então foi realmente muito especial nesse sentido. E o outro ponto marcante da minha vida foi em novembro de 2014, quando eu conheci os Momentos a Sós com Cristo. Foi pela primeira vez, eu fiquei sabendo que teríamos uns Momentos a Sós com Cristo ali no nosso distrito, na igreja do Pilarzinho. E eu achei muito interessante como eles divulgavam na época, assim. A gente ia aprender a falar com Deus. Esse era o objetivo do programa, né? Isso. E a ouvir a voz de Deus. E quando eles falaram que eu ia aprender a ouvir a voz de Deus, eu falei, nossa, é isso que eu quero, eu preciso, porque eu ouvia as pessoas falando que eu ouvia a voz de Deus, mas eu não sabia identificar como que é, assim, falar, ou ouvir a Deus, né, na prática. Eu achei muito interessante, então eu fui assim muito sedenta até essa programação que teria. E ali foi assim um divisor de águas, porque tudo que eles iam ensinando com o irmão que estava lá, né, o irmão Alcênio, que passou os ensinamentos, eu colocava em prática. Mas não sozinha, junto com as pessoas ali da igreja também. E a gente começou a crescer nesse relacionamento com Cristo. Aí foi assim onde a gente realmente entendeu o que é ter a pessoa de Jesus Cristo, não somente na teoria, não somente de uma maneira formal, mas realmente viver com ele 24 horas. Não que hoje eu não tenha dificuldade, tenho, mas hoje em dia, assim, o meu campo de visão no sentido espiritual de ter a presença de Deus, ela é muito melhor. E tudo isso eu tenho a plena certeza que foi a partir dos momentos que eu aprendi realmente a falar com Jesus, sem pedir e sem agradecer, que foi a primeira barreira ali, né? Falar, meu Deus, como que eu vou falar com o Senhor sem pedir e sem agradecer? Sendo que só vou pro Senhor para pedir, ou se eu vou só para agradecer. Sem ser aquela coisa tão mecânica, né? Isso. Então foi assim, algo assim muito especial, e ali a gente veio crescendo. Mas o MASC, ele não foi assim no nosso distrito muitas vezes, com muita frequência, assim, demorava muito tempo para ir, eu participei algumas vezes, mas continuava praticando, falar com Jesus, separar um tempo para ficar sozinha com ele, a parte de ouvir a voz dele através da palavra, através da meditação, foi algo assim muito especial para mim. E o tempo foi passando, e a gente foi crescendo, eu já estava divorciada, né, me me separei em 2015, porém o divórcio eu só fiz posteriormente, porque assim, eu lutei muito pelo casamento, eu não queria mesmo assim me divorciar, era tudo que eu fazia era para me manter casada. E assim, mesmo depois, mesmo não tendo voltado mais para minha casa que eu tinha, né, eu tentei em alguns outros momentos reconciliação, a gente se aproximava. E nesse meio tempo eu fiquei grávida, né? Em 2016 eu fiquei grávida. E mesmo assim a gente tentou, mas não deu certo. Aí em 2017, depois que nasceu a minha filha, aí nós fizemos o divórcio. Então agora já tem quase 7 anos que eu tô divorciada. Né? E nesse período, assim, da separação, uma bebezinha totalmente dependente de você, como foi essa sensação? Você se sentiu só ou você realmente estava ali preenchida mesmo com o poder de Cristo? Eu estava preenchida. Deus, ele me preparou para toda essa situação, sabe? Amém. E foi muito assim especial, porque mesmo sabendo que eu tinha muita fraqueza, assim, foi um momento muito difícil. Eu acredito que quem já passou, né, pela dor do divórcio, assim, é algo muito triste, assim, que realmente acaba muito com a gente. Mas assim, eu tinha muita força, eu era muito diferente.
Porque agora eu tinha a pessoa de Jesus ao meu lado, em tudo que eu precisava. Então, antes de tomar as decisões, eu pedia a orientação dele, eu orava, estudava a Bíblia, eu jejuava, porque eu desenvolvi o hábito de jejuar pelo menos uma vez por semana. Isso já há muitos anos, né? Desde, acho que 2014 eu já fazia isso. Então, uma vez por semana eu separo para jejuar, para me consagrar, entendendo de que realmente o que faltava, né, na minha vida era a presença de Cristo e não de uma pessoa, porque muitas vezes a gente busca na pessoa preencher aquele vazio que há dentro do nosso coração, né? E aí é onde a gente acaba errando, fracassando. E no ano de 2000 aí eu continuei nessa busca, né, orando, buscando a Deus, querendo crescer. Mas eu orava. E depois da pandemia, os momentos a sós com Cristo, eles começaram a realizar alguma vigília online. Até então não existia. Mas a pandemia foi uma bênção também nesse sentido. E eu fiquei sabendo que teria essas vigílias uma vez por semana, de segunda para terça-feira. E quando eu soube disso, eu falei, nossa, eu preciso participar. Aí eu já entrei em contato com uma oradora do MASC, com a Beth, e falei, me coloca na linha de transmissão porque eu quero participar. Aí eu comecei a participar. E a partir ali das vigílias houve um crescimento assim espiritual muito maior. Porque eu orava e falava, Senhor, eu preciso ir a águas mais profundas. Eu preciso mais do Senhor. O apóstolo Paulo fala que a gente fica muito contente com leitinho materno e Deus nunca pode dar comida mais sólidas, né? Eu falava, eu preciso dessa comida, mas onde o Senhor vai me levar? Eu falava para Deus, assim, oração nas vigílias. Eu encontrei a pérola de grande valor e agora eu preciso vender tudo que eu tenho, então eu não sei o que é esse tudo que eu tenho para te dar. E aí eu orava a Deus e pedia para Ele me levar a águas mais profundas. E eu pedia também por amigos espirituais. Porque assim, eu tinha, claro, as minhas amizades da igreja, mas eu não via em muitos deles o desejo de ir além, sabe? De querer algo mais, a mais assim com Deus. E isso me faltava muito. Eu orava por amigos, para Deus me dar amigos. E aí no final do ano de 2021 para 2022, aí passou todo o ano ali de 2021 tendo essas vigílias uma vez por semana, de segunda para terça-feira, era das 2 às 6 da manhã, aí a gente já saía para o trabalho, né? Aí a gente pensa, né? Como que ficávamos e me manter acordada durante todo o dia. E aí a gente vê o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Porque assim... Ele te mantém firme, né? Sim. Acordado. E era o melhor dia da semana, assim, porque eu tinha muitas oportunidades para estar testemunhando, falando de Jesus para as pessoas. E não tinha, assim, sono. Eu estava muito elétrica, assim, para fazer todas as minhas atividades, realmente pelo poder do Espírito Santo. Aí foi um crescimento, assim, muito grande. E no final do ano... Pode falar. E no final do ano de 2021, aí fiquei sabendo de um encontro, né? Que teria... Eu não sabia que era anual, que acontecia, mas o encontro das pessoas que praticam os momentos a sós com Cristo, em janeiro. Aí eu falei, eu preciso participar, né? Aí eu recebi um convite. Foi o primeiro encontro. O primeiro encontro. Esse foi o mais especial. Todos os outros são, mas é que esse foi o primeiro, né? Marca, né? Muito marcante. Porque nas viradas de ano eu sempre sentia desejo de algo a mais. Eu queria algo a mais, assim. E na nossa igreja, assim, não tinha, sabe? Assim, aquele momento de estar. Tem um momento de culto. Sim. Mas é o momento que você vai, você leva alguma coisa, você come junto com os irmãos, rapidinho cada um vai para sua casa, porque quer encontrar a sua família, fazer alguma outra coisa. E eu queria ir ficar, sabe? Tipo, ficar mais com Deus na igreja. Eu queria ficar na igreja. Faltava uma coisa a mais ali, né? Exato. E aí, o encontro foi bem na virada. Começou, acho que numa quarta, numa quinta-feira, e nós passaríamos a virada junto. Então, assim, foi muito especial para mim. Eu já tinha tentado participar. Às vezes é uma loucura também, eu reconheço da minha parte, mas eu já tinha participado de um culto de uma outra denominação, sabe? Porque eles estavam anunciando na televisão, e eu me recordo que minha filha ainda era pequena, falava, mas eu vou então nesse show da virada, né? Que eles estariam lá, todos reunidos. Eu me recordo que eu arrumei a minha filha, e aí eu fui para participar. Mas é lógico, chegando lá não me senti à vontade, né? Não me senti nem um pouco confortável, logo peguei e voltei para minha casa. Mas aí no ano seguinte Deus me deu de presente, né? Poder estar junto com as pessoas que compartilham da mesma fé, né? Os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, assim, foram momentos muito, muito significativos, muito marcantes. E desse período do primeiro encontro para cá, o que foi que aconteceu na sua vida, Marília? Nossa, aconteceram tantas coisas, porque a gente vê Deus, Ele abrindo o mar
todos os dias, sabe? Dando oportunidade pra gente, de fato, ser uma testemunha. Então, aconteceram, assim, muitas coisas. Eu posso contar algumas dentro da minha igreja, né? Hoje eu trabalho com o departamento infantil, eu sempre trabalhei. Desde os meus 13 anos de idade, eu gosto de ajudar o jardim da infância, primário, juvenis, estou sempre auxiliando. E eu sou diretora do clube de aventureiros, o Alpha Kids, lá da minha igreja. Então é uma paixão, né, que nasceu ali no meu coração, que começou por volta também de 2020. Somos bem bebezinhos ainda, temos 4 anos. Mas já tem 4 anos. Então, assim, ali a gente vê muitos milagres acontecendo. E tudo começou com Escola Cristã de Férias. Então, desde o ano de 2018, nós fazemos a Escola Cristã de Férias no mês de janeiro e no mês de julho. Paramos ali no período da pandemia, mas já retornamos. Mas o interessante é que eu fiz um combinado com Deus. Eu só vou fazer para a tua igreja aquilo que o Senhor me mandar, porque eu não quero fazer nada para o Senhor sem ter o Senhor comigo. Então, assim, se Ele orienta, se Ele confirma para mim, se Ele me mostra através da oração, através de jejum, Ele vai me mostrando o que Ele deseja que seja feito. Se Ele quiser que seja feito, Ele vai me confirmar. Se Ele não mostrar, se não for o plano dele, então também não vai ser o meu. E eu falo assim, eu não vou ficar me matando aqui, Senhor, dentro de uma igreja, trabalhando para uma igreja, se eu não estiver trabalhando para o Senhor. Então eu só vou fazer aquilo que o Senhor realmente me orientar para que eu faça. E desde então é assim que Ele tem feito. A minha igreja é uma igreja pequena, então assim, normalmente nós não temos dinheiro em caixa, isso é sempre a nossa realidade. Mas Deus, de uma maneira muito especial, Ele conduz tudo que a gente precisa. E vai suprindo essas necessidades, né? Total. Então, hoje em dia, a Escola Cristã de Férias ela é bem conhecida lá no nosso bairro. As crianças elas já ficam esperando chegar. Então, já a igreja, assim, a Igreja Adventista já tem já é reconhecida pela colônia de férias, né? Que as pessoas conhecem por colônias de férias ali no bairro. E eles ficam esperando. Então, também é uma oportunidade que a gente tem tido para ser uma luz ali para a comunidade. Testemunhar, né? Isso, para ensinar as crianças a respeito do amor de Jesus. E desde o início, assim, nós já temos muitas crianças que participam, a gente nunca teve menos que 30 crianças participando. Já chegamos a ter 75 crianças em uma programação, em uma das semanas. E Deus tem feito, assim, inúmeros milagres, sabe? E um deles, assim, que eu acho que foi um dos mais significativos para mim, eu participei de um encontro desses do final de ano, que eu participo com as pessoas dos Momentos da SOS, que é um encontro anual, que foi do ano de 2022 para 2023. Foi em Goianira, em Goiânia, e eu estava ali orando e teríamos a escola cristã, eram os planos para que assim fosse, mas ainda não tinham pessoas suficientes para trabalhar. Porque é difícil a mão de obra, porque as pessoas trabalham, têm as suas atividades, então nem sempre a gente tem também as pessoas, além de não termos o dinheiro, né, recurso financeiro, a gente também não tem... São 2 recursos escassos, né? Exato. E eu me recordo que lá nós participamos de algumas vigílias, né, e durante o dia tem os momentos de testemunho e os momentos de oração, e eu estava orando em um desses momentos, e eu senti forte, assim, no meu coração, na minha mente, né, o Espírito Santo falando comigo através da minha mente, de que era para eu convidar uma moça, que se chama Kelly Tobias, que estava no mesmo quarto que o meu, para ela participar da escola cristã. Aí até, tipo assim, nossa, é mesmo, né? Falei, isso não é pensamento meu, eu não teria jamais essa ideia. Aí eu conversei, eu não a conhecia, foi a primeira vez que a gente tinha conhecido, mas poucas coisas a gente tinha conversado, mas a gente entende que tudo Deus tem um propósito, inclusive das pessoas que estão no mesmo quarto que você, né? E ali eu senti que era para eu convidá-la, e eu convidei, e falei assim, Kelly, você quer participar da escola cristã com a gente? Ora a Deus, pergunta para ele, né? Porque eu senti isso no meu coração, se for de Deus, ele vai confirmar para você também, de alguma maneira, que é para você estar lá com a gente. E aí, ela me disse depois, eu vou orar, né? Mas depois ela me contou que ela já estava orando a Deus, porque ela queria entregar as férias dela para o Senhor. E então ela fez isso, ela veio para participar com a gente lá de Goiânia, especialmente da escola cristã. Ela é musicoterapeuta, ela trabalha com crianças autistas lá. E foi uma escola cristã de férias assim bem diferenciada, muito especial, com muita música. Então realmente foi muito bom. Quando a gente escuta um pouquinho da sua história, é claro que tem muitos outros detalhes dentro desse curto tempo que a gente está aqui conversando, né, Marília? A gente vê poderosamente a mão de Deus te guiando em todo um processo. Sim. Mesmo sendo em momentos difíceis da separação, mas a partir do momento que você começa a buscá-lo, né, com toda a sinceridade do seu coração, ele vai abrindo o caminho
para você ser guiada por Ele, né? Então acredito que você se permitir ser guiada por Deus, Ele vai te mostrar o caminho certo que você precisa trilhar. E com base na sua experiência de vida, Marília, existem pessoas que nesse momento, de repente, estão com alguma dificuldade de aceitar um não, né? Ou então tem um sim, mas é aquele sim que não tem muita certeza e aí acaba fazendo algumas escolhas que não deveriam. Com toda essa experiência de vida que você tem, com essas experiências espirituais que você continua vivenciando, o que você poderia falar para as pessoas que estão nos assistindo, né, acompanhando o nosso programa, para que elas consigam buscar mais a Deus através dos seus problemas, das suas dificuldades, mas que elas possam ter essa esperança assim como você teve? O segredo é buscar a Jesus em oração, né? Então, todos nós temos uma história, todos nós temos momentos difíceis, né? Mas o segredo é sempre a gente buscar em Jesus a nossa esperança, a nossa direção, a instrução de onde nós devemos ir, como nós devemos fazer, porque Ele nunca vai nos deixar sozinhos. E Ele nunca nos desampara, né? Sim. Marília, muito obrigada por participar do nosso programa, por deixar registrada aqui a sua história. Isso é muito importante para que outras pessoas também possam entender que elas não estão sozinhas. Sim. Que mesmo as dificuldades da vida que acontecem com cada pessoa, existe um Deus pronto para ouvi-las. Sim. Muito obrigada, Deus te abençoe. Amém. O nosso programa está chegando ao final. Nos encontramos no próximo Trajetórias. Um grande abraço e até lá!